O casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal, conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Hebreus 13 verso 4. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados, abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos que desconhecem a Deus. 1 Tessalonicenses 4 verso 3. Fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete, fora do corpo os comete. Mas quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. 1 Coríntios 6 verso 18. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados, em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras, contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos 1 verso 22. Entre vocês não deve haver nem sequer menção de imoralidade sexual, como também de nenhuma espécie de impureza e de cobiça, pois essas coisas não são próprias para os santos. Efésios 5 verso 3. Para terminar, vamos conferir como o casal santo deve se comportar no casamento e nas relações sexuais. Livro de Tobias capítulo 6 verso 14. Observação: o livro de Tobias só se encontra na Bíblia Católica, não há nas Bíblias evangélicas, porém isto está de acordo com o que já lemos nas cartas de Paulo, que é a santidade na relação sexual. Confira. Tobias replicou: ouvi dizer que ela já teve 7 maridos, e que todos morreram. Disse mesmo que foi um demônio que os matou. Por isso eu temo que o mesmo venha a me acontecer, a mim que sou filho único, e desse modo faça descer lamentavelmente a velhice de meus pais à habitação dos mortos. O anjo respondeu-lhe: ouve-me, e eu te mostrarei sobre quem o demônio tem poder. São os que se casam, banindo Deus de seu coração e de seu pensamento, e se entregam à sua paixão como o cavalo e o burro, que não têm entendimento, sobre estes o demônio tem poder. Tu, porém, quando te casares e entrares na câmara nupcial, viverás com ela em santidade durante 3 dias, e não vos ocupareis de outra coisa senão de orar juntos. Depois disto, te aproximarás da jovem no temor ao Senhor, mas com o desejo de ter filhos, que o ímpeto da paixão. Obterás assim para os teus filhos a bênção prometida à raça de Abraão. Os médicos dizem que a masturbação é benéfica, porém sabemos que é pecado. Como explicar isso? Simples de entender. Este tipo de sexo não provém do Criador, e em nada contribui para a vida. Quem fez o sexo? O Criador. E ele fez isso com uma finalidade: perpetuar a espécie. Quando um homem e uma mulher se casam diante do Criador e se relacionam conforme os desígnios do Criador, eles não cometem pecado algum, porque os filhos são do Criador. E masturbação é considerado um adultério, porque modifica o critério que Deus estabeleceu. Sempre que a natureza é modificada, alguém paga por isso, e o preço é grande. A única saída é o arrependimento. Como o Messias disse. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: veja que já estás curado. Não voltes a pecar, para que não te aconteça coisa pior. João 5 verso 14.